Pode ser? Ela faz assim, não olha para mim, eu não sei quando tem que começar. Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Independente do horário que você está assistindo a gente. Boa madrugada. Seja bem-vindo, exatamente. Os insônios provavelmente assistem, né? O Antes Tarde do que Nunca de madrugada. Seja bem-vindo, então, a mais uma edição do podcast Antes Tarde do que Nunca, esse espaço que foi criado por este que está ao meu lado, o Rafael Silva, para ouvir empreendedores, inovadores, inspiradores aqui de Blumenau e da nossa região. Eu sou o Pancho, jornalista, e antes de mais nada, inscreva-se no canal Real Rafa Silva do YouTube para ser notificado sempre que a gente tiver com uma entrevista nova aqui e siga Antes Tarde do que Nunca também no Spotify. Tudo certo? Você estava com saudade, tá? Tava. A gente dá um tempo, para quem não sabe, a gente dá um tempinho sem gravar. Deu um tempinho na gravação. A gente acelerou as gravações, demos um tempinho, agora temos que acelerar de novo. Férias. Obrigado, né, para todo mundo que está aqui, obrigado, Pancho. E eu posso falar rapidamente dos patrocinadores, até o nosso chefe, meu chefe está aqui do lado, então eu vou falar rapidamente dele. Vou falar rápido da Transpotec, né? Mas eu vou falar talvez mais devagar da ProWay. Então eu quero agradecer a Transpotec, Ricardo Orípica, Luan, todo o time do marketing, todo o time daquela equipe incrível, realmente a galera lá é muito imbuída, forte, está crescendo, receberam investimento recentemente, então quero obrigado demais pelo apoio que vocês dão a esse podcast e que ajuda a gente a contar a história de pessoas tão incríveis, inspiradoras, que dois deles estão aqui do nosso lado. Então obrigado mesmo a Transpotec e a ProWay, que para mim, na minha opinião, é uma das maiores empresas na parte de EduTech, que, para quem não sabe, é uma parte de educação em tecnologia que já formou só num programa que ela pegou desde o berço, construiu atrás, cara, fez todo aquele trabalho absurdo que, na minha opinião, merece um prêmio Nobel aí de conseguir transformar a vida de 5 mil jovens em desenvolvedores e que esses jovens se transformaram em empreendedores e realmente teve um impacto social na nossa região quase que imensurável. Seria até um dia a gente conseguir criar esse mapa do que aconteceu com relação ao Entra 21. Então, eu quero agradecer a todo o time ProWay, né, de forma verdadeira. Toda vez que a gente vai lá é tratado como alguém da família. Então, em nome da Nayara, do Guilherme, que está aqui ao meu lado, e também ao Sérgio ProWay, obrigado mesmo. Teu sócio veio do Entra 21 também, né? Hã? Teu sócio veio do Entra 21? Meu não? sócio, o Thiago, Entra 21. Ele mostra o certificado dele. Com todo orgulho agora que ele recebeu o cinturão do MMA, assim, sabe? Muito bacana, muito bacana. Bom, como o Rafael já disse, a gente está aqui com o pessoal da ProWay, né? O Guilherme Tomil está aqui com a gente novamente. Muito obrigado pela participação, Guilherme. Conosco também Claudionei Tomazoni. A gente vai falar sobre... O que a gente vai falar hoje, né? Esqueci do nosso tema. Hoje, na verdade, assim, a gente está com o Claudionei aqui, que é um desenvolvedor, né? Ele também é sócio, né? Sócio, hoje a gente pode dizer sócio, assim, diretor, né? Um dos caras da Blue Data. E o Claudionei tem uma história bem interessante com a gente, que ele foi nosso professor por muito tempo, né? Por muito tempo, anos atrás, épocas douradas, né? Sim. De shopping e tal. Sim. E hoje a gente está aqui, na verdade, com um tema principal para falar sobre inteligência emocional. Né? Nossa ideia hoje é falar mais de inteligência emocional. Existe inteligência na emoção? Tópicos complexos. Na emoção, hoje, perguntas Esse capriciosas. É o desafio, né? Esse é o desafio. Vamos filosofar hoje. Hoje vamos filosofar. Mas a ideia é o seguinte, que... A gente já falou várias vezes aqui, né? Tecnologia é oportunidade, a pessoa tem que tentar pelo menos, certo? Agora tem muitas pessoas perdendo a cabeça nesse negócio, né? Às vezes o amiguinho sobe muito mais rápido que você, às vezes você não consegue dar conta de tudo, às vezes você entra naquilo, não gosta, mas continua fazendo porque dá muito dinheiro, certo? Então a gente tem muitas coisas para trabalhar no aspecto emocional em relação, né, principalmente à área de tecnologia. Eu, Claudionei, hoje, né, tá trabalhando com isso com a gente, né? Já foi o nosso professor. Então, eu acho interessante contar um pouco da tua história, né? Falar um pouco da Blue Data, etc., desde a entrada lá dando Delphi para nós. Sim. E para sintonizar em relação... Hoje o Claudionei faz uma coisa que ele ama, segundo ele mesmo, né? É o que ele mais gosta de fazer, essa parte da inteligência emocional, essa parte bacana. desse treinamento. Antes fala quantos anos tu tem, porque tá parecendo que tens uns 85, 86. Então, né? Então, professor das épocas douradas, sim, caraca, sim. onde é que esse cara veio? Segundo os colaboradores da Blue Data, eu conheci Tutankhamon pessoalmente. Tu fez o COBOL, tu criou as primeiras linguagens. Não vim do COBOL, vim do Clipper, né? Foi minha primeira linguagem, né? Que eu tive contato, assim, digamos, né?
E dali depois Delphi, enfim, né? E depois, gradualmente, eu fui me desligando um pouco mais da tecnologia e me amarrando um pouquinho mais nessa parte de pessoas, né? Tem a ver com cultura também? Um pouco, sim, também, né? E também a questão de identidade, assim, eu comecei eu sempre tive um olhar mais voltado para as pessoas, assim, no contexto de ajudar as pessoas, né? E tanto que rapidamente lá na Blue Data, assim, em questão de 4 anos, eu já recebi um cargo de liderança, né? E justamente foi unânime, todas as pessoas lá que estavam presentes naquela época. Foi quase por osmose, de certa exatamente, forma, precisamos de um líder aqui, alguém para guiar as pessoas, tal, né, para tomar, né, à frente dos projetos, todo mundo Claudionei. Eu não sei se foi para se livrar do pepino, se foi realmente por capacidade. Talvez, né? Quem sabe um pouquinho, né? Senão eu não quero isso aí, né? A gente está falando que ano isso, mais ou menos? Cara, isso foi em 2004, né? Eu comecei na Blue Data em 2000. 2000. Isso. Quantos anos a empresa já tinha? Cara, acho que ali naquela época não tinha, acho que 30 ainda. Eu acho que estava com uns 20 e poucos, se não me engano. 20 e poucos anos. Isso. Foi o tamanho da Blue Data, né? Uma empresa. Madura, isso que eles falam, madura. Perdão. Então, antes disso eu trabalhei com contabilidade, então como que eu fui parar na área de tecnologia, né? Que eu conhecia muito a parte contábil fiscal, né? A parte lógica. Exatamente, trabalhava 10 anos com contabilidade, quando conhecia muito a regra de negócio. E aí um colega meu que trabalhava na Blue Data, cara, precisamos desenvolver aqui cupom fiscal, nota fiscal, aquela tranqueirada toda, né? Meu Deus. E daí, Claudionei, vem para cá. Ele muito bem intencionado, né? Mas eu curti bastante. Daí eu tive o primeiro contato com a ProWay, que foi meu primeiro treinamento, foi de Delphi, né? Delphi básico, depois Delphi avançado, para dar uma lapidada ali no meu Delphi, né? E daí comecei a trabalhar nessa parte. Fui aluno da ProWay? Fui aluno da ProWay, então. Inicialmente aluno da ProWay, né? Durante algum tempo fiz alguns treinamentos. Eu tive com o Ronei, se eu não me engano. Ronei? O Ronei, Ronei já é morto, né? Pô, esse cara já... Fui com o Ronei, eu tive aula, exatamente. Então foi o meu primeiro contato com a ProWay. Depois passou-se um tempo e daí pintou a oportunidade de dar um treinamento VIP para um aluno VIP da ProWay. E daí me convocaram. O que é um aluno VIP? Um aluno VIP é aula 1 para 1, né? É um aluno só. Então, geralmente, assim, o cara tem uma dúvida específica, alguma coisa que ele precisa trabalhar, um erro que ele não consegue resolver. E daí ele contrata esse treinamento. Ou em casos especiais de alunos também que não querem estar na sala por diversos motivos. Não querem estar na sala com outras pessoas. É um produto, então. É um produto. Isso, exatamente. E para mim, meu Deus, cara, você escolhe um cara só para ser VIP? Não. Esse cara que entrega a pulseirinha. O cara entrega a pulseirinha na Tem um elevado na sala. Tem elevado na sala, cara. Sim, é que tem mais espaço entre a mesa, né? Isso. Cadeira reclinável. E foi a primeira oportunidade que eu tive de atuar como instrutor. E foi ótimo, porque você entrar numa sala com vários alunos é uma coisa, né? Aí você entrar ali como VIP, então foi uma experiência legal que, curti, deu certo. Mas aí já me incentivaram um pouquinho mais, né? Daqui a pouco já tinha 10 alunos, daqui a pouco tinha 25 na sala, né? E assim, em questão de um mês, 2, né? E era assim. Foi rápido essa ascensão, foi bem rápida, né? Ali é faca na caveira, né? O treinamento não falta, né? E pessoas para receber treinamento também. Enfim, né? Isso foi o tem início, o feedback, né? Porque assim, todos os nossos treinamentos, quem é avaliado é o professor, né? Ah, sim, é então verdade. daí os professores, eles entram, são avaliados, vão ver como é que acontece, que tá numa nota legal, não tá, então... Que nem diz, é faca na caveira. É faca na caveira, realmente. Ou dá bom ou não dá, né? Então, né? Então, foi esse primeiro contato que eu tive, fui crescendo junto com a ProWay e tal. E aí, a partir da ProWay, surgiu até a oportunidade de eu lecionar na faculdade, onde eu lecionei alguns anos na UniaSelv, né? Qual curso? No curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Certo. Né? Então, lá é um semipresencial que o professor meio que tem que ser faca na caveira também. Ele tem que dominar todas as disciplinas, né? Enfim. Né? Então, foi lá. Em que ano que foi? A UniaSelv era bem rigorosa também, né? Assim como vocês são, ela era bem rigorosa com relação ao professor. Foi 2010, aí fiquei até 2014, aí dei uma pausa, voltei em 2016 e fui até 2019, se eu não me engano. Né? Foi umas intercaladas ali entre idas e vindas, né? Mas em 2019 eu encerrei lá, questões pessoais mesmo. E daí surgiu a oportunidade, até porque, como eu comentei, né, eu comecei a me envolver mais com a parte
de pessoas e começou a não fazer muito sentido eu ficar dando aula de programação e tal, né? Não que eu não Eu ia te curta, né? perguntar isso, como é que se deu essa mudança, né? Então, Porque né, tu estavas foi- na programação e daqui a pouco começou a dar atenção para comportamento. Teve um marco histórico isso, que foi quando eu fiz o primeiro treinamento de coaching. Porque estava em alta aquela coisa toda, eu pensei, pô, preciso conhecer, porque, poxa, muita gente falando bem, mas eu pensando sempre em ajudar as pessoas. Não estava pensando em, eu quero seguir carreira ou ganhar dinheiro com isso, não. Pensei em trazer esse conhecimento para dentro da Blue Data inicialmente. Né? E fiz, antes de fazer esse treinamento, eu fiz uma assessoria de coaching completa com a Priscila Santos, que amo ela de paixão. Né? Ela realmente é uma excelente profissional, vai ser mãe agora, inclusive. Né? E então ela acho que foi um incentivo maior de, poxa, funcionou comigo. Né? Eu fiz um coach com ela, poxa, eu consegui evoluir em várias áreas que eu tinha dificuldade, assim. Só ficou uma dúvida para mim. O que tu contratou ela como uma coach Eu- ou para isso. te ajudar a ser um coach? Não, para uma assessoria mesmo, Tá. para ela como minha coach, né? Perfeito. Isso. Aí depois, poxa, me motivei, poxa, preciso agregar esse conhecimento para transferir isso, né? Sim, Também transformar outros. Exatamente, Legal. transformar outros. Então, isso foi em 2017, né? Então, fiz pela Sociedade Brasileira de Coaching, sou certificado, inclusive, lá, né? Então, fiz o treinamento, um super intensivo lá, 4 dias, enclausurado no hotel, das 8 da manhã às 11 da noite. Caramba. Treinamento bem nervoso, assim, né? Puxado. Puxadão. E, cara, o que mas que aquilo... acontece, até para ilustrar para a galera que está Sim, sim. ouvindo, o que acontece num treinamento desse? Tipo, você Então- acorda de manhã, um balde de água, levanta, moleque. não, e sai, não acompanha. chega nesse nível militar, Ah. assim, né? Mas você faz uma prática 360, vamos dizer, né? Ela é coletivo. É coletiva, exatamente. Então, você atua em várias frentes. Você atua como coach, como coachee e como O observador. que é coach? O coachee é quem quem recebe o recebe coach. o coach. Quem recebe o coach. É que nem trainee, Entendi. que recebe treinamento. É o Então- Padawan. É o Padawan, esse, é. É o Exatamente. coachado. É o coachado. O coachado seria mais fácil, eu ia entender de cara. Então você, claro, aprende várias ferramentas tal, que você utiliza, né, para aprendizado, que você pratica elas, utiliza. Então, você participa nas 3 esferas. Então, você tem a visão de todos os ângulos, inclusive como observador, né? Entendi. Então, entendi. poxa, o aprendizado é excepcional, assim. Entendi. Eu realmente, e quando você sai de lá, você não sai de mãos vazias, você ganha todo o material, todo digamos assim, você sai preparado para já começar a atuar, né? Só para colocar um ponto, o principal é a ferramenta, né? Exatamente. Porque daí ali eles dão várias ferramentas que são úteis para que você consiga desenvolver as mesmas habilidades que foi desenvolvido em você, né? Exatamente. E daí cada empresa tem as ferramentas específicas que usa, mas elas têm uma certa equiparidade, mas tu pode sempre colocar o teu temperinho. DNA. assim. Exatamente. É esse meu temperinho que eu venho colocando já faz um tempo, né? Que é o que eu trouxe, inclusive, para a ProWay. Enfim, né? Então, foi toda essa escalada aí, até para não me prolongar demasiadamente, né? Então, esse foi o marco histórico. A partir daí que eu comecei a atuar como coach na Blue Data. E eu faço isso fora do expediente. Né? Faço isso normalmente no meu intervalo de almoço. Né? Eu faço um sorteio lá com a galera, porque eu não consigo atender todo mundo, né? Porque realmente eu faço com responsabilidade, né? Dentro de um número mínimo de sessões para acompanhar tudo certinho, né? Fazer um negócio decente, né? Não meia boca, né? E tem dado muito resultado. Eu já fiz até hoje, acho que perto de 50 assessorias lá na empresa. Que legal. Entre colaboradores que foram e voltaram, né? Foram e alguns voltaram também, e outros que saíram também, enfim, né? E a gente vê a responsabilidade. Desculpa, a gente vê a responsabilidade nisso, né? Porque a gente fala hoje muito de coaching, é piada já pronta, Sim, piada é. pronta, né? E a gente vê muitas pessoas tentando fazer uma assessoria de coaching onde não é. Então a gente tem um profissional que já conhece programação, né? Um líder dentro da organização que fez um coaching, aprendeu algumas habilidades e está repassando dentro das habilidades técnicas, etc. Agora a parte emocional daquilo que ele já vive. Sim. Então isso realmente deveria ser o papel de um coaching, né? Vamos dizer. E é até triste, a gente às vezes cria essas situações e é até triste. Se tu perceber, a maioria das crianças hoje, até dos adultos, né, tem até vergonha de falar que é inspirado por alguém.
Né? Tipo, a gente está num momento, pelo menos, que a gente tem aqui umas perguntas que faz, a maioria das pessoas fica, mas eu não sei. Tipo, você não gosta de falar o nome de uma pessoa. Tipo, a gente é inspirado, né? No dia a dia a gente é inspirado, seja por uma pessoa ou por algo, a gente realmente tem essa situação. E isso acontece geralmente em empresas muito, hoje em dia, mais inovadoras e bem maduras, ela tem pessoas ali dentro para poder... né? Tipo assim, fazer essas pessoas serem melhores. Exato. Porque as pessoas sendo melhores dentro da tua companhia... Tipo, não precisa nem ser muito bom em matemática para entender que a soma vai ser muito positiva. Com certeza. E a gente ainda descaracteriza, né? Faz piada, né, de algo que é tão importante, né? Tem pessoas que são culpadas por isso. Né? A gente paga aqui, às vezes, não só aqui como em outros lugares, a gente paga burocracia por pessoas que fazem errado, né? Às vezes a gente paga, né, nós homens, por outros homens que fazem coisas erradas, e os coaching pagam por vários outros coachings que fazem errado. Né? Então eu acho que, se, como o Claudionei faz um bom trabalho, a gente simplesmente blinda, sabe? A gente não precisa ficar ferredamente aqui, acompanhe, ache bom coach. Não, faça um bom trabalho. É o resultado que... Tipo assim, exatamente. É o resultado que alguma coisa. Perfeito. Ficar defendendo nada, sabe? É isso aí. É isso aí. Deixa eu só fazer uma pergunta rápida. Por que tu fosse fazer coach? Então, querias trabalhar a tua carreira ou foi algo pessoal? Então, foi uma série de fatores. Uma era que eu queria conhecer, eu queria entender, porque eu estava nessa vibe de começar a me aproximar mais dessa área de pessoas, né? Da áreas humanas, assim. E o coach me chamou a atenção justamente pelos comentários que eu fiz uma pesquisa mais aprofundada para entender o que era, né? Pensei, poxa, e eu tinha algumas coisas que eu queria trabalhar em mim também. Tanto é que um dos meus principais objetivos era atuar como coach. Depois, logo que eu conhecia, foi durante o processo, durante a assessoria, eu pensei, não, poxa, eu quero isso aí para mim. Eu quero isso aí para mim. Poxa, funciona, eu quero trazer isso para dentro da empresa. Até porque eu observei, poxa, se cada colaborador tivesse que fazer aquilo, o custo seria muito alto. Então, a empresa não teria como bancar. Né? Então, poxa, eu vou trazer esse conhecimento, vou me especializar o máximo que eu puder e trazer esse conhecimento para cá. E outra coisa importante, né? Eu acho que às vezes a gente fica esperando muito a empresa fazer. Por que nós, como colaboradores, não podemos tomar a iniciativa? Sim. Né? Por que nós não podemos fazer acontecer? Exatamente. É o locus interno, né? A pessoa tem que entender que ela está no game por ela mesma. Não importa se ela está trabalhando, né, através de alguma empresa. Sim, o que todo mundo quer hoje é intraempreendedorismo, né? Todo mundo tenta desenvolver essas habilidades dentro das pessoas para que elas possam... dentro da empresa, né? Para que elas cresçam dentro da empresa e façam a empresa crescer também junto com ela. Né? Isso que é importante. Ô, Claudionei, e nesses 50 assessoramentos, coaching que já fizeste por ali, o que tu identificou assim de comum entre eles? Enfim, quais são os dramas excelente, das pessoas que trabalham com tecnologia? Excelente pergunta. Por incrível que pareça, a maioria, os principais objetivos estão sempre relacionados a questões pessoais. Família, carreira, né? Objetivos, às vezes até eles não sabem quais são os objetivos que eles querem, o que eles realmente querem. Eu acho que é o principal, né? Equilíbrio emocional. Eles procuram muito, né? Sempre é um dos principais pontos, né? Que durante a assessoria você vai explorando isso, né? Enfim, mas justamente a questão pessoal é a mais importante. Questões materiais, tipo, vou dizer que fica 1% e 2%, assim, por incrível que pareça. Né? Que você trabalha objetivos, questões financeiras também entram vários pontos, mas primeira linha, assim, eu digo 90% questões pessoais. E dá para ter equilíbrio? Tu falou a palavra de equilíbrio. Então, a equilíbrio é Eu adoro o então. Então é uma pausa para dizer não. Então, é um desafio, né? É um desafio, porque você precisa se autoconhecer, você precisa se conhecer muito para chegar nesse nível, né? Você precisa se entender. E uma forma de você entender isso é entender como a nossa cabecinha funciona. Eu sempre digo, né, que se nós observarmos, nós não temos umas discussões interiores de vez em quando? Totalmente. O tempo inteiro. Boa, Pancho. Todo dia. Eu não sei, eu não conheço outra história. É só essa, né? Então, eu digo todo dia porque a gente repete a discussão o tempo todo, né? Porque não chega no final, né? Não chega no final. E isso não é uma questão só de pensamento, mas é uma questão física também, porque o nosso cérebro, ele, digamos, dentro da teoria do cérebro trino, ele é dividido em 3 partes, né? Que é o cérebro reptiliano, que é a base do nosso cérebro. Por que reptiliano? Né? Porque é o instintivo, né? Ele deriva dos répteis, né? O cérebro emocional, que é comum em todos os mamíferos, né? E o nosso racional, que é comum nos seres humanos.
certo? Então, e esses 3 ali de vez em quando estão brigando, né? Eu vou dizer assim, eu sou aqui o numa... instinto diz uma coisa, a emoção diz outra, a razão diz uma outra coisa. Exatamente, eu vou usar um exemplo clássico. Pô, aqui eu estou bem, claro, nesse momento, então eu poderia estar apuradaço para ir no banheiro. Aí o teu instintivo fica ali. Sim, cara, lembra do distúrbio todo. Cara, não estou mais aguentando. E o teu emocional já começa a suar, já começa a ficar nervoso, né? E o racional, cara, tu não pode sair daqui. Tá entendendo o drama? Né? Mas é a realidade. Se a gente for fazer uma retrospectiva aí o tempo todo, né? E em várias situações, isso ocorre também no nosso profissional, nos nossos relacionamentos, né? E o desafio é o mesmo. Porque o grande desafio está no nosso emocional. Porque o nosso emocional transforma as nossas emoções em memórias. E ele deixa tudo arquivadinho lá dentro. Então, diante de uma situação... Meu HD está quebrado. Exatamente. Então, diante de uma situação X que possa assim, aflorar o teu emocional, então ele vai lá nos seus arquivos buscar. Claro que isso é instantâneo, né? Sim. Não é o HDzinho velho, né? Às vezes nem tanto, né? De acordo com a idade vai demorando um pouquinho mais. Boa. E o que acontece? Nessa situação X, o que normalmente você faz? O que teu cérebro... eu estouro. Eu saio chutando. Não, eu me mantenho zen, eu tenho autocontrole. Então, varia de pessoa para pessoa. Sim. E, normalmente, está muito enraizado nos nossos aprendizados. Na cultura familiar. Exatamente. Em tudo que a gente vivenciou na nossa vida até o presente momento. Né? Mas como mudar isso? Aí você tem que... Trabalho, né? É um trabalho de autoconhecimento. Você precisa, primeiro, entender porquê disso. Né? E tem um esforço, né? Exatamente. Tem um paralelo aí com análise, né? Com psicologia. Enfim, também, claro. Muito semelhante, no fim das Exatamente. contas. Mas o coach, até onde eu entendo, quer dizer, não necessariamente, mas o pessoal procura mais o coach por causa da área profissional. Vamos dizer Exatamente. Assim, né? Para crescer nesse muito sentido. importante fazer o teu eu profissional Exatamente. crescer, no caso. Muito importante essa colocação, né? Porque o coach não é psicólogo. Exato. A não ser que ele tenha formação de psicologia também. Né? Então, o coach ele trabalha do presente para o futuro. Eu tenho minhas metas, meus objetivos, né? Ou preciso identificar quais são as minhas metas, meus objetivos, te auxilia no autoconhecimento, mas a questão, eu tenho raízes psicológicas, preciso trabalhar alguma questão, não consigo evoluir, que o coaching às vezes aflora isso. Sim. Eu não consigo identificar o meu objetivo por causa de indecisão, mas a indecisão está enraizada no quê, né? E às vezes são questões do passado, questões familiares, que aí vai resolver questões emocionais. Com uma análise com um psicólogo. Exatamente isso. Então, o coach com bom senso, ele vai analisar isso, vai avaliar isso e o que ele vai fazer? Ou vai parar, vai recomendar um profissional para que ele siga um tratamento diferenciado. Até porque na psicologia, a maioria das pessoas elas escolhem um caminho. Né? Então, vou escolher o caminho da psicanálise, por exemplo, que é super famosa. Né? Então, eu vou seguir todos os estudos e todos os conceitos e a forma de atendimento daquela pessoa. A maioria das pessoas, elas escolhem, elas até falam isso durante o tratamento. Né? Alguns psicólogos, eles trabalham em frentes diferentes, já adaptam com o cliente, mas a maioria deles é baseada num estudo muito grande. E aqui a gente trabalha mais, como a gente falou, com ferramentas. Né? Exatamente. Então, é claro, cada escola que ensina, cada empresa de coaching que ensina, ela vai trazer ferramentas diferentes, etc., mas ela não é baseada num grande escritor lá do passado que fez um grande estudo e etc. Entendi. Mais ferramentas. Tem como dar um exemplo de uma ferramenta ou algo, uma roda da vida? Um exercício? Uma roda da vida é o mais conhecido, assim, né? Normalmente é uma ferramenta de entrada para você identificar o teu momento atual. Né? Qual o nível de satisfação atual com a sua vida em determinadas áreas. Então, tem as áreas lá da roda da vida, são tradicionais até a maioria delas, né? Então, é feito... Score, dá uma nota, né? A gente evita colocar números, né? Isso varia de escola para escola, como o Guilherme comentou, né? A minha, por exemplo, já colocava, isso. Tu já não colocou. Na SBC eles trabalham com ela limpa, totalmente clean. Você parte do ponto central e vai elevando o teu nível até você achar que não, aqui é o meu nível de satisfação. É um risco. É um risco, e daí ele monta um gráfico em cima disso, monta a roda em cima dessa metodologia. Legal. A gente está falando sobre a inteligência emocional, você deve estar se perguntando, né? Mas o que a Proe tem a ver com isso? Né? É uma pergunta talvez que começa a aparecer. Né? A gente veio no último podcast, a gente falou sobre arquitetura e engenharia, que vocês já não sabiam, às vezes as pessoas não entendem o que a gente tem nessa área de tecnologia. E inteligência emocional, esses treinamentos, que não é exatamente coaching que a gente está trazendo. A gente está trazendo treinamentos, e a gente sempre traz, que são relacionados à gestão pessoal e profissional. Né? Então, dentro da área de tecnologia, a gente está trazendo matérias que vão influenciar na produtividade da pessoa.
Então, essa é a nossa ideia. Vai pegar o pessoal? Vai. Por quê? Porque o mundo mudou. Ponto, né? Então, quando a gente começou lá a dar o treinamento, que o Ronei deu treinamento para ele, que inclusive é o ex-sócio do meu pai, né? Ele tava dando, a gente dava treinamento de pacote Office, Delphi, mais uns 4, 5 treinamentos. Não tinha mais nada para mim. Não tinha nem o Photoshop, tinha sido inventado, né? Então, com a mudança, principalmente, né, a gente está acompanhando essa mudança. Hoje, inteligência emocional para o nosso mundo, né, é necessário, é uma matéria básica. E a gente precisa... É uma matéria fundamental. Né? Fundamental para as pessoas. Da escola ainda, né? A pessoa precisa se conhecer cada vez mais, se conhecer no âmbito de trabalhar em cima de ferramentas. Existe o conhecimento que a gente pode... eu fiz também toda essa parte do coach também, né? No meu foi 4 dias, não foi tão intenso, foi só um dia de trancado mesmo, de tipo virar à noite, assim. Foi 2 finais de semana, 4 dias lá em Balneário Camboriú, fiz um coach também. Eu fiz gestão de pessoas, né? Minha pós-graduação foi em gestão de pessoas. Eu também me encontrei nessa área um pouco, né? E eu sempre achei isso muito importante e eu procurei colocar dentro da ProWay ao longo do tempo, mas teve uma certa demora para conseguir fazer isso, porque o mercado precisou aceitar, né? O mercado começou a precisar entender que era importante. E hoje, nas propostas que a gente envia para as pessoas, né, a gente coloca lá, por exemplo, programação de sistemas, tem 19 treinamentos, às vezes, para uma pessoa. Né? Uma programação full stack completa, o cara vai aprender front, back, não sei mais o quê. E tem 2 ou 3 treinamentos sobre gestão e autoconhecimento. E o cara quer, porque ele sabe que é importante. Né? Então, a gente teve essa mudança. O mercado teve que amadurecer. Teve que amadurecer e entender. Então, a gente reconhecer, né, a importância da coisa. A gente teve que esperar um pouco toda essa mudança acontecer para a gente colocar lá dentro da ProWay, né? E quando a gente trabalha, né, principalmente com essas ferramentas de assim, sai do ponto A para o ponto B, aquela coisa toda, a gente está trabalhando com uma inteligência emocional que não passa um pouco do simplesmente fazer, sei lá, uma meditação. Ou, né, a gente está trabalhando um pouco com a parte de espiritualidade, etc. Tudo isso é importante. Mas, quando a gente documenta, coloca uma ferramenta e coloca uma progressão, a gente trabalha com o cara vai sair do ponto A para o ponto B com uma análise de resultado. Dá para mensurar isso? Dá. Dá. Dá para mensurar. Na verdade, a própria pessoa que se autoavalia. Esse é o objetivo. É isso aí. E faz muito sentido para ele diante das ferramentas. Né? Vou usar um exemplo aqui da matriz SWOT, por exemplo. Né? A matriz SWOT ela também é uma ferramenta de autoconhecimento para você explorar os teus pontos positivos, teus pontos fracos, eu não gosto muito dessa palavra, até uso pontos de melhoria, né? E as oportunidades que você pode enxergar ou que podem surgir a partir dos teus pontos fortes e também as ameaças que as tuas fraquezas ou pontos de melhoria, se você não agregar, podem, né? Pode acabar te proporcionando ali, né? Te atrapalhando, obrigado. Prejudicando, exatamente. Né? Mas é uma autoavaliação. É uma autoavaliação. Então, a ideia dessas ferramentas, né, é autoanálise, sempre, autoconhecimento. Não é eu ser o dono da verdade. Não sou eu que vou lá chegar e dizer, não, segue esse caminho aqui que é o correto. Na verdade, eu procuro tirar o entulho, né, limpar o caminho, para a pessoa saber, poxa, é por aqui que eu quero ir? Esse é o caminho que eu realmente quero? Faz sentido para mim? Não faz, né? O sentido tenho uma pergunta, tem que ser... aproveitando. Não, tranquilo. Tu trabalhou bastante tempo com o pessoal da área de tecnologia, né? Geralmente a gente fala Sim. essas pessoas estão perdidas, ou, meu Deus, agora tem muita informação. Na prática, tu que viveu na prática, qual que é a principal diferença quando tu começou a aprender programação para esse pessoal que agora tu estás ali ensinando? Qual que é a diferença na prática? Então, você está dizendo avaliando as pessoas, né? Avaliando as pessoas. Isso. E talvez se quiser falar do ambiente. Do Pudesse citar o nome das pessoas também. Sim. Então, antigamente, lá vou dizer, né? Meus cabelos brancos que não me deixam mentir quando eu falo antigamente. Então, eu acho que a gente tinha menos tecnologia. Né? As tecnologias eram mais básicas, digamos assim. Não estou menosprezando as tecnologias que a gente tinha, mas era mais básico. Eu vejo que naquela época era mais simples programar. Hoje, claro, o universo de tecnologias é absurdo.
Eu acho que esse é um outro desafio também para as pessoas, até saber que caminho vai seguir. Sim, porque são inúmeros, né? Exatamente. Pô, o cara vai lá, fez curso de back, tudo, pô, ele olha o front, cara, como é massa o front, pô, eu quero fazer front também. É mais um desafio. E aí ele tem que mudar todo o aprendizado que ele teve aqui, agora ele tem que direcionar para cá. Pô, daí ele vai lá no front, pô, user experience, meu, que massa, cara, ele já vai para outro nível, né? Então, assim, E aí, o que ele realmente se identificou ali, o que ele mais curte fazer daqui a pouco, nem ele não sabe, né? O que faz mais sentido para ele, né? Então, por isso, o autoconhecimento. A pessoa tem que se conhecer, é importante ela se conhecer para justamente saber o que caminho seguir, né? Eu não sei se eu respondi a tua questão. Escolhas, né? Mas a base, né, comparativa é essa. Eu vejo que hoje você tem um universo muito maior de opções e tecnologias, inclusive de oportunidades e funções dentro da área de tecnologia que a gente tinha antigamente. Antigamente, você era, tipo, programador ou suporte, né? Programador júnior, programador sênior. Era bem básico o negócio. E hoje, olha só, você Tu já disse tem... que o ambiente, então, na verdade, está tornando essas pessoas da forma que elas são hoje, basicamente. Exatamente. Porque você pode ver, né, nas empresas, vou tomar como base empresas maiores de tecnologia, como a Ambev, Senior, né? Você pode ver, cara, lá você tem um universo de funções absurdo, assim. Né? Você não tem só programadores e gestores e suporte, né? Ou qualidade, você tem N funções. Né? Então, é escalável, assim, né? Você sabe para onde você quer ir e onde você quer chegar. Mas eu acho que o que o Guilherme quis dizer, talvez me corrija se estiver errado, com relação a maiores reclamações. Entendi. Muitos devs, né? Tipo, eu acho que talvez tenha um pouco também, disso, né? Tipo, cara, entendi. A dor, no tá caso. esses novos devs de hoje para os devs mais antigos. Uma das situações sempre é essa evolução, os caras têm que estar evoluindo o tempo todo. O professor que esteve aqui falou isso. Cara, passa um ano sem estudar tecnologia, sim. Acabou para ti. Sim. Tem que Exatamente. voltar. Mas qual é a maior reclamação dessa galera? Principalmente que eles estão cada vez mais jovens, vamos ser bem sinceros, e com salários às vezes um pouco maiores já, né? Sim. Então... O ponto assim, que eu vejo, vou falar da dor mesmo que eles reclamam, né? É que eles não gostam de trabalhar com tecnologia velha. Entendi. Cara, se tu convidar um cara ali para trabalhar com tecnologia, eu tenho um sistema legado aqui, o cara já... Ele nem esconde, tá? Ele já diz, cara, daí não é para mim. Não é para mim. Isso é bom, né? Porque ele já deixa claro que, cara, não faz sentido, né? Eu vou contratar não o vai cara... insistir num cara que não vai quer. insistir no cara que não faz sentido. Esses sistemas têm que ser inovados porque eles vão deixar de existir. Basicamente é isso. Exatamente. Então, a empresa tem que estar... não só esperar que o colaborador tenha o conhecimento que ele precisa, mas você tem que estar inovando o tempo todo, né? Renovando a tecnologia que você trabalha, né? Não dá para ficar parado no tempo. Né? Porque esse é um dos principais filtros, né? E outra é o home office, né? A primeira pergunta quando tu vai para uma entrevista hoje é, cara, a primeira é home office e depois tecnologias que você trabalha. Se você ali não passar, tua empresa já é descartada. Eu vou te aproveitar para uma provocação que eu faço continuamente, tá? Toda vez que tem uma abertura, eu faço ela. O home office, né? Eu acho que o home office é algo realmente incrível, te deixa sem geografia. Putz, cara, é um prazer. Só que o aspecto cultural... Né? Sim, ele é muito mais difícil de ser adotado e a pessoa fica um pouco mais, sei lá, talvez distante com relação à cultura que a empresa gostaria que ela tivesse. Como é que está funcionando isso? Como é que tu sente cada vez mais isso? Então, vou usar como exemplo o que está acontecendo lá na Blue Data, né? Então, hoje nós temos os 3 modelos. Então, o colaborador ele pode atuar presencialmente, ou no modelo híbrido ou full home office, né? E assim, eu vejo que está funcionando bem. Né? Não consigo pontuar assim, algo como extremamente negativo. Até porque a nossa equipe, hoje nós temos aproximadamente 50 colaboradores na empresa. 50? 50 colaboradores. Então, não chegou um ponto de isso ser um problema em qualquer uma das esferas, né? Tanto para quem vem presencial, até porque, em certas ocasiões, a gente faz algumas convocações. Galera, nós vamos fazer uma reunião aqui com toda a equipe, né? Por time, né? Não convocamos a empresa inteira, convocamos por time, de acordo com a necessidade. Vamos fazer uma reunião aqui com a galera vem, faz a reunião tal. E depois... o controle? A gente tem ponto digital, o ponto é online, né? Então a galera faz a marcação dos pontos e tal. E também é confiança, né, cara? Também, se você não tiver confiança, isso não rola, cara. Não rola. Eu acho que não é problema também, porque há essa escolha, né? Ou seja, tem gente que
consegue trabalhar em casa, tem Sim, gente que não consegue, exatamente. pode trabalhar lá presencialmente, não tem problema. Exatamente. Ou seja, ninguém vai se sentir prejudicado no fim Exatamente. das contas, né? Não há uma imposição, vai trabalhar no home office. Sim. Né? E um detalhe importante, muitos colaboradores melhoraram muito a produtividade atuando em casa. Sim, exatamente. Isso eu já ouvi Demorou muito, para acontecer em todas isso? as áreas. Não demorou para acontecer. O incrível... Mas ele não foi um tipo... Não foi, por incrível que Sério? pareça, porque logo que a galera teve o fecha tudo lá, que a gente ficou realmente full home, né? Cara, a produtividade foi absurda. Eu, por exemplo, eu vou me basear por mim. Cara, eu acordava às 7 horas da manhã, já ia para frente do computador, quando eu via até era 8 da noite e não tinha saído ainda. Porque tu ia resolvendo o problema, ia interagindo. Mas aí tá errado também, né? Não, sim, trabalhando demais, foi um erro não meu. pode. Foi um erro assim, no sentido de não ter esse monitoramento, né? Sim. Mas acho que até pelo cenário que se criou, parecia que tu tinha uma obrigação maior de estar se comunicando o tempo todo com as pessoas. Né? Isso se passou, né? Tipo, Sim. Cara, hoje as pessoas acham que pode a qualquer momento, a qualquer segundo, e querem uma resposta meio que rápida sim. na hora. Isso é verdade. Acho que isso acho que é uma dificuldade que a gente criou principalmente a partir acho que da pandemia. Sim. Qual o percentual hoje do pessoal que trabalha no presencial para o Sim, hoje eu digo presencial, acho que a gente está aí perto de uns 40%, eu vou dizer 30%, híbrido, acho que mais uns 40%, acho, e ali sobram uns 30%. Terços, né? Terços, mais ou menos. Exatamente. Terço. E é sazonal, às vezes, sabe? Tem períodos, às vezes, que alguns que estão full home, o cara vem período da manhã, ele mora pertinho da empresa, ele vem só período da manhã presencial e à tarde ele faz home. Eu tenho esse problema, eu não consigo ficar direto em casa. Eu posso até ficar em casa 2 semanas, mas deu. Chega, 2 semanas deu, tem que sair, tem que começar a circular, a ver coisa, a ver gente, porque senão mesma dificuldade. complica demais. Para mim, ficar em casa é sinal de preguiça, sinal de outra... Tipo, na cabeça. Das contas, tu vai misturando as coisas, né? É difícil, é bem difícil. Mas eu prefiro presencial também. Mas eu ia perguntar, tu tem uma certa dificuldade ou restrição com isso ou não? Eu tenho completamente. Completamente? Completamente. Entendi. Completamente. Tipo assim, quando foi o lockdown mesmo, que eu não estava em casa, estava fora, estava na casa da minha irmã, tipo, eu tinha que sair de casa. Mesmo quando estava realmente tudo bem restrito, ainda eu pegava o carro, saía de carro, eu tinha que sair de casa. Acordava de manhã, tomava banho, sair de casa. Mesmo que depois eu voltasse para casa. Mas eu tinha que ter esse hábito, não sei. Fazer o ritual, né? Fazer um ritual de sair dentro de casa. Porque os primeiros dias que eu fiquei, tipo, de pijama até 10 da noite, aquilo era muito constrangedor, né? sabe? Para mim. Estranho. Sim, não tem ninguém, sabe? Sim, eu tô junto contigo nessa. Inclusive, né, a gente se encontra nas caminhadas às vezes, né? Muito caminhada. Então eu estava no auge das minhas caminhadas. Eu caminhava todos os dias para ir lá da Água Verde até na Blue Data e voltava. Caramba. E daí, cara, quando deu essa parada, nossa, foi um baque para mim. Sim, de não poder, cara, né? Tu caminha muito longe, né? Tu voltava na Água Verde, ele subiu o morro todo lá da Ailos agora. Sim, exatamente. Caramba, é longe. Dá 7 quilômetros. 7 quilômetros. Dá 14 de ida e 7 de volta, 7 né? de volta. Tá falando no total. Eu cheguei a fazer uma média de quase 70 quilômetros por semana, assim. Caramba. Ida e volta, né? Que legal. Poxa, eu falei que eu tinha quilometragem. Não, ele tem bem. Ô, Claudio Ney, ou Guilherme, não sei quem vai me responder, mas eu gostei muito do que o Guilherme falou no início, em relação aos dramas, até dos empreendedores, né, de startup e tal, em relação àquela coisa de que o cara do meu lado está crescendo mais do que eu. Eu não saio eu estou patinando e o outro lá deslanchou. E por que isso acontece? Tu trabalhas com isso também dentro da empresa, com os colaboradores? Tem isso? Na verdade, sim, mas eu procuro manter uma comunicação sempre bem aberta com todos lá. Então, qualquer insatisfação, eles já vêm conversar comigo. Então, o cara foi promovido e ele não. Isso, normalmente, a pessoa já tem esse entendimento porque a gente já vem alinhando as expectativas de cada um, individualmente. Né? Então, ele sabe por que aquele cara evoluiu e ele sabe o que ele precisa fazer para evoluir. Né? E, às vezes, o objetivo dele nem é evoluir por aquele caminho. Sim. Né? Eu tinha uma menina lá que estava trabalhando na área de marketing como designer e ela queria muito trabalhar como desenvolvedora front-end. Né? Então, a gente vai alinhando essas expectativas, preparei o caminho, ela foi estudando, se preparou e hoje ela está atuando como desenvolvedora lá com a gente. Né? Então, acho que a empresa tem que ter esse olhar atento aí para estar digamos assim, atualizado com as expectativas de cada um, porque elas podem mudar. Mas como fazer isso de forma macro? Então, eu faço... Porque é difícil, vamos falar em coaching, principalmente, sim. indivíduo. Indivíduo, né? sim. O indivíduo não se generaliza, sim. né?
Como é que tu consegue fazer isso? Então, de eu forma faço mais macro? conversas periódicas com cada um. Tá, mas tu tem amanhã 4.700 funcionários. Daí, A minha questão verdadeira é te provocar, me dar uma sim. resposta, dizer, cara, vamos usar um software aqui, vamos fazer uma startup. Isso, exatamente. Aí a gente tem que ampliar isso, né? Tem que Não, ampliar. isso tem que ser algo realmente pessoal. Não existe Eu prefiro. Tá. Eu prefiro porque esse feeling é importante, né? Até porque, quando nessa área do coaching, ali, quando a gente fala em ferramentas, você não tem uma. Tem 50, 60, tem várias ferramentas. Qual que faz sentido utilizar para aquele cenário, para aquele colaborador, dentro do que ele necessita realmente para alcançar o objetivo dele? Então, esse é o que eu digo que é tirar o entulho, né? Você trabalhar com a ferramenta certa para que ele consiga se autodesenvolver, né? Eu acho que também um pouco da resposta aí não vai resolver o problema, né? Eu acho que quando a gente está trabalhando com relações humanas, principalmente, né, a gente não chega num fim, né? E quanto mais pessoas, maior é o número da empresa, né? Ela vai ter que criar mini líderes para gerar aquele grupo de acordo com a frase, né, a ideia do líder principal. Sim. E isso é um trabalho, né, difícil de ser feito, mas não impossível. Porque se a gente tem grandes organizações com 30, 40, 100 mil funcionários, quer dizer que de alguma forma, de forma organizada e às vezes até tolindo, né, a capacidade das pessoas ficarem se perguntando o que está acontecendo, é que funciona. Então a gente tem, na verdade, aí, pelo que eu estudo, assim, duas formas de fazer. Uma é pela forma, realmente tira a ideia do que as pessoas podem fazer, traz padrão de crescimento, né? Tipo, faz isso para fazer aquilo, né? Bem padronizado, assim, sem a pessoa ficar explorando muito as ideias, o conhecimento. Estuda isso para chegar aqui. Daí a gente forma uma organização padronizada e metodológica. Dá para fazer dessa forma. E a segunda, né, que seria que nem ele está trazendo aqui, que seria uma forma mais conceitual, que a gente pensaria muito nas pessoas, trabalharia muito, vamos dizer assim, a ideia de trazer o grupo como um todo e tal, né? As duas formas dão para fazer e eu acho que a gente encontra exemplos disso. Se a gente pegar, eu conheço um amigo meu que trabalha na empresa, uma das Big Four, que é a Ernst Young. Então, eles trabalham de uma forma muito padronizada. Tipo, estude isso, faça essa prova, trabalhe tantos anos que você vai chegar a tal lugar. Tipo, é essa por essa, né? Uma receita de bolo. Sim. Receita de bolo. Agora, a gente conhece algumas empresas startups que elas têm essa padronização, mas o cara ele pode furar a fila. Né? Ele pode fazer de uma forma mais... Há uma flexibilidade. Há uma Sim, flexibilidade. eu diria que ela nem tem a receita de bolo. Ela faz... Como tu falasse, né? A empresa às vezes estabelece metas, vamos dizer assim, ou passos dentro dela, que às vezes o cara realmente vai mais rápido do que o que acaba acontecendo nesse caso na Ernest? Se a gente vai trazer um cara que é um cara muito bom, ele tem duas alternativas. Ou ele entra no padrão, ou ele cai fora. Porque ele não vai conseguir desenvolver o tanto que ele tem de capacidade. Né? Então, isso é uma outra coisa também que eu queria trazer aqui em caso do coaching. Né? Tem muito coaching que... vou pegar um bem famoso, né? O Wendel Carvalho. Né? Um cara que, enfim, ele fala sobre dinheiro, fala sobre um monte de coisa. O Instagram dele é bem bombado, tem 6 milhões de seguidores, tem muito mais que jogador de futebol hoje em dia. E ele tem uma garrenca de gente que odeia ele, porque como ele coloca as coisas, ele trata também sobre a questão de mulher e homem, um monte de coisa assim, né? E uma das coisas que ele trata como assim principal lá dentro é a forma de crescimento da pessoa, né? Como é que ela deve crescer, como ela deve se adaptar às coisas. E isso tudo tem uma linha de raciocínio, uma forma de crescer. E as pessoas elas não querem esperar o tempo certo, o amadurecimento certo, ter que pagar o preço pelo esforço e etc. Né? Claro. Então, às vezes, a gente olha um companheiro nosso crescendo absurdamente, só que a gente não sabe que tipo de luta que ele teve que ter para crescer daquela forma. Às vezes ele teve que, sei lá, perder um pai, né? E cresceu absurdamente de pensamento, de ação, de etc. Né? etc. De desenvolvimento pessoal. Né? Então não está totalmente, às vezes, ligado ao trabalho. E isso a gente está trazendo um pouco mais hoje, né? Um pouco mais para o trabalho, porque a tua vida pessoal ela não está disruptiva, né? Não está desligada da vida profissional. Sim. Então, o crescimento pessoal que o cara teve com a família, com a avó, com o pai, talvez fez a mudança do pensamento, de cabeça, de atitude. Claro. E daí a gente entra num outro ponto, hábitos.
que a gente Sim. trabalha muito no coach. Sim. O cara muda o hábito, não é aquele negócio que daí é brincadeira, né? Você não vai acordar às 5 horas da manhã, tomar banho gelado que você vai ficar rico. Não é isso. Mas a mudança de... Vou dormir até as 8 Mas é a mudança de postura. Sim. A mudança de criar hábitos, por exemplo, que o cara toda a vida vai almoçar, sei lá, escutando rádio, fazendo outras coisas, mas o cara se desligar de alguns hábitos que contaminam ele e deixando ele mais focado naquilo que ele precisa fazer, ele vai ter mais produtividade, né? Tu acha que pode falar um pouco mais disso? Sim, sim. Até tem a regra dos 20 segundos, que seja o mais rápido possível para desenvolver um hábito positivo e o mais lento possível para desenvolver um hábito negativo. Né? Exatamente. É porque os negativos são mais fáceis. Exatamente. Não, são tentadores, né? No fim das contas. De modo geral, o negativo às vezes já está enraizado, né? Porque essa mudança, né? Whisky. Exatamente. Então, é nesse ponto que o coaching te ajuda, né? Nessa linha de autoconhecimento, porque ele, no fim das contas, não é só teoria. Você tem que converter tudo isso em ações. Todo o teu aprendizado tem que ser convertido em ações. Então, você começa a delimitar ações para você ir em busca daquele teu objetivo. Isso é bem claro para o coach, né? É bem claro para a pessoa que está recebendo aquele treinamento. Então, a partir do objetivo, cria metas, ações e ele vai dando esses passos. E nesses passos aí tem o monitoramento, né, que eu faço junto com a pessoa para, poxa, está conseguindo, ele avalia o resultado, se conseguiu, se não conseguiu, quais foram as motivações negativas, positivas, traz as ferramentas. Então, tudo isso é um conjunto de informação que auxilia ele a justamente, poxa, esse é o caminho que eu quero, é aqui que eu quero chegar, né? Para que ele atinja o objetivo dele, né, por fim, né? E é a forma mensurável que vocês perguntaram, né? Sim, como A mudança de hábito é a forma mensurável do cara ver, putz, a minha vida realmente está mudando. Quando o cara começa a fazer coisas assim, de forma sem ficar pensando muito na cabeça, na rotina dele, sendo colocado várias dessas coisas, ele começa a ver, putz, olha, tá mudando a minha vida, olha, isso aqui tá ficando legal, olha, eu deixei isso aqui de fazer e tal, né? Dá para transformar 100% das pessoas? Olha, depende a mudança está nela, né? Exatamente, né? Mas toda pessoa que chega para ti e diz eu quero se transformar, sim. dá para transformar. Se a pessoa disser eu quero, se está disposta a isso, né? Exatamente. Com certeza. O grande desafio é às vezes a indecisão, né? Que não tem noção. Ou a régua, né? Que a pessoa exatamente coloca, às vezes, que é uma régua. Voltando só um pouquinho ao hábito, né? Vocês sabem quantos tipos de hábitos existem? Nem ideia. Infinito na minha cabeça. Não, deve ser 2. Só 2, exatamente. De fazer e de não fazer. Olha só. É isso. Exatamente. É legal a gente pontuar, né, que a gente está falando muito de hábito, né? Então é isso, o hábito é faz ou não faz. Exatamente. E às vezes fazer é bom e às vezes fazer não é exatamente, bom. Né? Exatamente. Né? As variáveis não dentro fazer delas. é exatamente. Às vezes exatamente. Exatamente. Tem hábitos Estou aprendendo isso recentemente. Eu li o livro depois, agora cara, tem coisa que tem que dizer não, né? E é difícil pra gente, sim. Que às vezes, a gente precisa dizer muito sim, né? É complicado isso. Perdão, vou fazer. Posso fazer as perguntas? Pode, fica à vontade. Dale. Não. Posso? Toca a ficha. Tá beleza. A gente tem 4 perguntinhas. Perfeito. Não vou fazer para ele, que já foi feito umas 4 vezes para ele. Não, o Guilherme tem que passar, pelo amor de Deus. Tranquilo. Ele está se renovando, ele está fazendo cola já. Tá melhor, ele não pode já está mais. pronto aqui já. Ele fez coach essa semana, ele mudou completamente. Agora são outros. Sim. Qual foi a tua maior dificuldade ou uma péssima escolha? Eu acho que foi fazer contabilidade no início da minha carreira. A péssima escolha? Foi. Foi porque não foi algo que eu queria. Foi algo que meu pai disse, cara, faz contabilidade porque dá dinheiro. Sim. Mas que bom que tu te desse conta disso. Sim. Isso que é importante. Demorou 10 anos, mas... fazendo contabilidade até hoje. Demorou 10 anos, mas eu mudei, né? Acontece. Enfim, né? Não estou julgando meu pai, por favor, né? Não, mas é que na época nenhum. O cenário era outro, né? Claro. Exatamente. Ele ensina aquilo que ele sabe. Exatamente, final, né? exatamente. Quem você admira ou quem foi um mentor? Então, aí eu vou citar uma pessoa, porque normalmente a gente traz as pessoas, foi o tal cara, aqueles famosos, né? Cíntia Lopes, que vocês devem conhecer, que é aqui de Blumenau. Ela foi minha professora no MBA de gestão de pessoas e coaching que eu fiz, né? Legal. E ela mudou minha vida no contexto financeiro. Olha, caraca. Ela fiz um Como coach assim? financeiro com ela, assim, que, cara, foi excepcional. Passa o número para ela. Pega o arroba, pelo amor de Deus. Foi excepcional. Inclusive, ela escreveu um livro recentemente, muito bom também,
que fala sobre comunicação, né? Então ela é especialista na área de comunicação. Meu primeiro contato com ela foi um treinamento de comunicação e coaching, né? Mais focado na comunicação, que me ajudou também a, né, ter essa leveza aqui de estar conversando com vocês, sem, né, encarar o microfone de boa, né? Porque um tempo atrás não era controlando assim. as emoções Exatamente, também. controlando as emoções, né? Então a Cíntia Lopes eu digo que é uma grande... Cíntia Lopes, será que é para o pessoal saber? Acredito que sim, acredito que sim. Tá. Beleza, se você fosse empreender em algo com contabilidade, eu tenho certeza que Sim. não seria. Então, se você fosse empreender em algo completamente diferente daquilo que você faz hoje, o que seria? Vou dizer, é um pouco diferente, mas está meio que na área. Desenvolvimento de jogos. É uma paixão que eu tenho, são games, assim. Inclusive, até comecei recentemente a fazer algo para incentivar minha filha e acabei gostando tanto que eu comecei a fazer, que é fazer live, né, fazer streamer de jogos. Velhão lá. Olha Massa, sim, massa. sim. Comecei a fazer recentemente. Então, faz 2 meses. Qual que é o canal, para a galera saber? PC Gamer Raiz. PC Gamer Raiz. Galera, vai lá e comenta lá no streamer deles. Na faz Twitch streaming? lá. Cara, é jogos aleatórios, assim, eu boto lá o que eu curto com os amigos. CS né? não? Counter-Strike Não, CS não, é Rocket League, enfim, né? Jogos assim que a galera curte, que os amigos na nossa roda de amigo curtes, a gente entra junto no Discord lá e faz umas partidas Dá dinheiro juntos. isso? Cara, não é nem questão de dar dinheiro, sabe aquela coisa que faz por prazer, que é tipo um hobby, né? Mas se fosse para ganhar dinheiro, acho que seria desenvolvimento de jogos, assim, algo que eu acho interessante. Eu vou fazer streaming também de Atari, tá? Enduro. Olha Cara, só. eu era campeão Atari no Enduro, Enduro, né? a única coisa que eu sabia Enduro, fazer na Defender. vida. Se você, para finalizar, se você se encontrasse com... eu quase sei a resposta. Mas não pode ser essa. Beleza. Se você se encontrasse com 19 anos, o que você diria para você? Ah, cara... Com 19 estava entrando no curso de contabilidade, alguma coisa Com assim? 19 anos. Eu vou dizer uma coisa, pode ser que eu vou surpreender Daria uma vocês. facada no teu pai. Não. Estude finanças e relacionamento pessoal. Legal. 2 coisas que eu acho que é o que está faltando, assim, né? O que faltou, eu acho, que hoje eu acho que eu seria uma pessoa muito mais bem-sucedida se eu tivesse essa base de conhecimento. E a estrutura, né? Querendo Exatamente. ou não querendo, quando tu tens esses 2 pilares muito Exatamente. fortes, o resto meio que tu vai criando em Exatamente. cima disso, né? Exatamente. Tu tens a parte financeira, né, de certa forma, resolvida ou Estável. encaminhada, Sim, não sim. resolvida, mas encaminhada. Exatamente. E a parte de conexão entre pessoas, o resto meio que tu vai construindo em cima. Exatamente. Constrói a Você liberdade, constrói tem isso bastante rapidamente. nisso que tu falou. Perfeito. A liberdade ela é construída em base nisso, né? E como a gente está falando de coach, é muito interessante falar, eu tinha falado do Wendel também antes, que existem muito coaching que acaba se posicionando para o cara largar o emprego, se empreender e etc, empreender a vida, seja dono da sua própria vida, aquela coisa toda, né? Isso, né, é um papo, né, uma conversa pelo o que eles querem vender em si. Claro. Então, assim, acho que as pessoas que estão... Agora, como a gente falou tanto disso, tem treinamento na ProWay, né? Dessa linha. Não é exatamente coach, né? A gente está trabalhando só pontos específicos. Tem a gente trabalha na parte de finanças também. Sim. A gente, carreira também. Né? isso. E a gente está trabalhando um pouco, né, mais nessa área dos devs. Claro, para a área de também tem um pessoal de marketing, etc. A gente vai ter treinamento o ano inteiro que vem, assim, com o Claudionei, inclusive. Que massa. Vai ter na nossa plataforma EAD também, para quem tiver interesse. Mas, assim, para você também que está querendo fazer um coach mesmo, que a gente não vai fazer isso, procure pessoas que não vendam essa ideia que você precisa excluir a sua vida, ser um empreendedor. Mudar completamente. Porque, assim, ó, existem pessoas que elas não querem aparecer na câmera. Né? Sim, As exato. pessoas que não querem ser o E expert. não há problema nisso. E não Sim. é... E não há, É o objetivo dela, cada um tem o seu. Exato. e tem pessoas que gostam de ser programadores, que gostam de ficar em casa, sabe aquela pessoa que joga... Sim. Eu acho que assim, tem tantas formas diferentes de viver, tantas formas diferentes de Exatamente. ganhar recursos, né? Eu acho que... E ali o coaching ele vai te abrir a porta para a pessoa se aceitar. Eu acho que isso que é a palavra, né? Se aceitar cada vez mais. Sim. E dizer, putz, essa é uma realidade para mim, eu me aceito, e daí agora vem aquela outra parte, eu aceito as outras pessoas. Se eu trabalho com outras pessoas, eu não posso odiar os meus amiguinhos. Claro. Né? Eu acho que isso é um negócio muito legal de falar aqui, porque tem muita gente na internet e a gente pega pelos grandes e eles estão com um marketing muito aprisionado, tentando vender uma ideia. Então, às vezes, dá mais uma cavucada ali, procura mais um pouco. Tem Paulo Vieira, tem Roberto José Marques, tem muita Uma gente. infinidade, Assim, né? Sim, tem muita. Mas nomes que nem
mudaram a vida, que são menorzinhos, assim, que a gente olha, meu, esse não é tão grande. Que são regionais, que são locais. Exatamente. Como é que é o nome Fantástica, dela assim. mesmo? É Cíntia Lopes. Cíntia Lopes. Tu achasse ela no Instagram, né? Sim, sim. Acho que são, cara, esse que vale a pena. Eu acho que é isso, mas ainda volto na situação, eu concordo com a situação de cara, e se inspirem por alguém, né? Tipo, conversa com alguém. Exato. Principalmente assim como vocês falaram, às vezes pessoas do nosso meio. Precisa Sim, disso, às vezes exatamente. tu precisa de um guia, né? Olha quanta inspiração a gente tem aqui. Né? Exatamente. Então acho que isso é muito importante. E pare de acreditar na história dourada do voo cortador aí que falou, vou acordar de manhã às 5 da manhã, vou ficar rico porque eu vou tomar banho gelado. E para de tentar fazer as coisas sozinhos também. A gente não consegue, às vezes, né? A gente insiste numa coisa, num erro, e um cara que está de fora vê isso na hora, assim, pensa, pelo amor de Deus, gente. Não faz isso. Esse é o nosso objetivo, eu sei que... Não Acho te que boicota. Não, esse é o nosso enfim. objetivo com esses treinamentos, e é por isso que a Por Aí está indo para esse ponto. Voltando lá que a gente falou no começo, né? Muitas oportunidades na área de tecnologia, muito difícil lidar com tudo. Acho que ele falou uma resposta muito legal, né? Tem tanta coisa para o cara aprender e tantos caminhos que às vezes tu aprendeu tanta coisa que tu não sabe mais o que tu faz com isso. Uhum. Então a gente está trabalhando nisso para trazer mais clareza. A palavra é clareza para esses jovens que estão entrando na tecnologia. E assim, não achem isso uma coisa boba, sabe? Já passou da hora de achar isso uma coisa boba, já passou da hora de achar... Faz piada, mas estuda, trabalha na parte do autoconhecimento, da consciência. Porque assim, tu vai ser uma pessoa com 45, 30 anos, 50, 60, infeliz. E daí, o trabalho que tu vai ter, né, para quebrar tuas crenças, para criar aquela realidade, às vezes recuperar um corpo que tu estragou. Cada vez é mais difícil, né? Quanto mais Né? passa o tempo, mais Exatamente. difícil é rever tudo O isso. desafio é né? maior. Porque E tudo às vai vezes, ser- né, a gente tá falando às vezes de um corpo que o cara estragou com, sei lá, diabetes, estragou com, sei lá, cigarro, né? Então esses vícios, eles vêm todos acumulados. Vem um monte de vícios dessa nova e os vícios que já tinham de velho, desde bebida, desde açúcar, desde um monte de outras coisas. Então, cara, tem que trabalhar na parte do autoconhecimento, é necessário, não é um diferencial, ponto. Não é diferencial. Só está realmente Sim, fazendo aquilo que é necessário. Eu sei que vocês precisam É isso. acabar. Bacana Obrigado, demais. obrigado, Guilherme. Obrigado, Claudionei, de verdade. Obrigado, Pancho. Obrigado, Rafa, também. Obrigado a todos vocês também por dar essa aula de comportamento, na realidade. Né? Acho que mais a gente ia falar de controle emocional. Sim. Falamos até pouco de controle, vamos dizer assim, mas falamos de emoções, acho. Né? Acho que foi Exatamente. importante, foi bem bacana isso. Para Gente, você, não esqueçam de seguir, compartilhar e comenta o que você acha, principalmente da palavra coaching que a gente falou. Que ficou bem engraçado. Isso. Galera. Um abraço. complicou. Abraço, até mais. As redes sociais, ela falou. Rede social. Redes sociais. Pancho Siga com BR. @Real Rafa E Silva. Pancho com BR. Inscreva-se no canal Real Rafa Silva do YouTube. Guilherme.mil